Oi, gente, bom dia. Estão por aí? Bom dia. Agora sim, estou ouvindo. Vendo aqui no chat. Bom dia. Quem puder ligar a câmera, sabe que eu gosto de ver vocês, para a gente poder ler juntas. Se alguém também quiser ir se voluntariar para aceitar as pessoas que vão entrando depois, sempre bom. E, enquanto isso, a gente vai começar. Ai, Lari, muito obrigada. Vou te colocar. A gente vai começar a leitura a partir do dia 15 de maio, amanhã. Vê se vocês acham aí. Lari, vê se apareceu para você, se deu certo. Eu acho que sim. Ah, sim, né? É só apertar lá, enter em não permitir. Beleza, muito obrigada. E todo mundo se achou aí na leitura? Eu não estou com PDF aqui, né? Estou com livro físico e aí está no dia 15 de maio. Veja aí se vocês se acham. Eu já Todo me achei. mundo. Oi, Chay. Já me achei. Achou? Então, beleza. A Kathleen mandou aqui que no PDF está na página 61. No meu livro, a página é 98 e alguém tinha colocado que na Companhia das Letras é página 100. Podemos começar, então? Vamos lá. Então, aqui, 15 de maio, manhã. Ela dormira até as 8h30, até as 8h30 da manhã. Mas depois ficara inquieta, tendo-me recebido com ligeiros sinais de seu tique, dos estalidos e da inibição da fala. Estou morta de medo, disse mais uma vez. Em resposta a uma pergunta, falou-me que a pensão onde se encontravam suas filhas ficava no quarto andar de um prédio, e lá se chegava de elevador. Ontem havia insistido que as filhas usassem o elevador tanto para descer como para subir, e agora se recriminava por isso, porque não se devia confiar inteiramente no ascensor. O próprio dono da pensão tinha dito isso. Teria eu ouvido, perguntou, a história da Condessa Schiff, que encontrara a morte em Roma num acidente dessa natureza? Por coincidência, conheço essa pensão e sei que o elevador é propriedade particular do dono da mesma. Não me parece provável que esse homem, que chama uma atenção especial para o elevador num anúncio, fosse ele próprio advertir alguém contra sua utilização. Pareceu-me que teríamos aí uma das paramnésias acarretadas pela angústia. Dei a minha opinião à senhora M e consegui, sem nenhuma dificuldade, fazê-la rir da improbabilidade de seus temores. Exatamente por essa razão, não pude acreditar que esta fosse a causa de sua angústia, e decidi formular a pergunta à sua consciência hipnótica. Durante a massagem, que hoje reiniciei após um intervalo de alguns dias, ela me contou uma série de histórias sem ligação uma com as outras, que talvez tenham sido reais, sobre um sapo que foi encontrado num porão, uma mãe excêntrica que cuidava do filho idiota de maneira estranha, uma mulher que foi trancada num hospício porque sofria de melancolia e que revelavam o tipo de recordações que lhe passavam pela cabeça quando ela estava intranquila. Depois de se livrar dessas histórias, ficou muito animado. Descreveu a vida em sua propriedade e seus contatos com homens preeminentes da Rússia teutônica e da Alemanha setentrional. E, na verdade, achei extremamente difícil conciliar atividades desse tipo
com o quadro de uma mulher tão gravemente neurótica. Assim, perguntei-lhe, em sua hipnose, por que ela estava tão desassossegada esta manhã. Em vez de suas dúvidas sobre o elevador, informou-me ter sentido medo que sua menstruação recomeçasse e tornasse a inferir na massagem. Vou ler aqui a nota de rodapé. Por conseguinte, a sequência dos fatos fora como se segue. Ao acordar de manhã, descobriu-se angustiada e, para explicar seu humor, aferrou-se à primeira representação angustiada que lhe veio à mente. Na tarde anterior, tiveram uma conversa sobre o elevador da pensão. Excessivamente zelosa pelas filhas, como de costume, perguntara à governanta se a filha mais velha, que não podia andar muito por causa da nevralgia ovariana no lado direito e dores na perna direita, utilizava o elevador para descer e também para subir. Uma paramnésia permitiu-lhe, então, vincular a angústia que tinha consciência com a representação do elevador. Sua consciência não lhe apresentou a causa real da angústia. Essa causa só emergiu, mas agora o fez sem qualquer hesitação quando lhe formulei a pergunta a esse respeito na hipnose. O processo foi idêntico ao estudado por Bernheim e outros depois dele, em que pessoas executam uma condição pós-hipnótica, instruções que lhes são dadas durante a hipnose. Por exemplo, Bernheim, 1886, sugeriu a um paciente que, depois de despertar, deveria pôr ambos os polegares na boca. Ele assim fez e se desculpou pelo gesto, dizendo que sua língua estava doendo desde a véspera, quando a mordera num acesso epileptiforme. Também em sua obediência a uma sugestão, uma moça fez uma tentativa de assassinar um funcionário de um tribunal de justiça, que lhe era inteiramente desconhecido. Quando foi presa e inquirida sobre os motivos de seu ato, inventou a história de uma injustiça que lhe fora feita e que exigia vingança. Parece haver necessidade de estabelecer uma conexão causal entre fenômenos psíquicos de que tomamos consciência e outros materiais conscientes. Nos casos em que a verdadeira causalidade foge à percepção consciente, não hesita em tentar fazer outra ligação, na qual se acredita, embora seja falsa. É evidente que uma divisão de conteúdo da consciência deve facilitar muito a ocorrência dessas falsas ligações. Demorar-me-ei um pouco mais no exemplo que apresentei de uma falsa ligação, visto que, sob mais de um aspecto, ele merece ser considerado típico. É típico, em primeiro lugar, do comportamento dessa paciente, pois no seu curso ulterior, no tratamento, ela me proporcionou muitas oportunidades de solucionar essas falsas ligações por meio de explicações obtidas na hipnose e também de eliminar seus efeitos. Darei um relato pormenorizado de uma dessas ocasiões, já que lança muita luz sobre o fenômeno psicológico em causa. Eu havia recomendado à senhora M que tentasse substituir seu habitual banho morno por um banho de água fria até os quadris, que ela lhe disse ser mais restaurador. Ela costumava obedecer tacitamente às instruções médicas, mas nunca deixavam de encará-la com profunda desconfiança. Já tive ocasião de dizer que ela quase nunca obtivera qualquer benefício em seu tratamento médico. Minha recomendação de que tomasse banhos frios não foi enunciada de forma tão autoritária que a impedisse de ter coragem de externar suas hesitações com franqueza. Sempre que tomo banho frio, disse, fico melancólica o resto do dia, mas vou tentar de novo, se isso lhe agrada. O senhor não deve pensar que não farei qualquer coisa que me disser. Fingi desistir da minha proposta, mas na hipnose seguinte, sugeri-lhe que ela deveria expor a ideia de banhos frios, dizer que, tendo refletido sobre o assunto, afinal gostaria de tentar a experiência. Isso de fato aconteceu. No dia seguinte, ela levantou a ideia de tomar meios banhos frios. Tentou convencer-me com todos os argumentos
que eu antes empregara com ela e concordei sem muito entusiasmo. Mas no dia seguinte ao do banho frio, de fato, achei-a muito deprimida. Por que a senhora está assim hoje? Perguntei-lhe. Sabia de antemão que isso aconteceria, respondeu. É por causa do banho frio. Isso sempre acontece. Foi a senhora mesma quem o pediu, falei. Agora sabemos que eles não lhe convêm. Voltaremos aos mornos. Depois, perguntei-lhe em sua hipnose. Foi realmente o banho frio que a deprimiu tanto? Oh, foi sua resposta. O banho frio nada tem a ver com isso. Mas li no jornal hoje de manhã que estourou uma revolução em São Domingos. Toda vez que há qualquer perturbação por lá, são sempre os brancos que sofrem. E eu tenho um irmão em São Domingos que já causou muita preocupação. E agora estou preocupada que algo lhe aconteça. Isso encerrou a discussão entre nós. Na manhã seguinte, ela tomou seu meio banho frio, como se fosse uma coisa natural, e continuou a fazê-lo durante várias semanas, sem jamais atribuir qualquer depressão àquela origem. Todos hão de concordar em que este exemplo é típico também do comportamento de grande número de neuropatas no tocante aos métodos terapêuticos recomendados por seus médicos. O paciente apresenta um sintoma em um determinado dia, em virtude de perturbações em São Domingos ou qualquer outro lugar. Está sempre inclinado a atribuí-lo ao último conselho de seu médico. Das duas condições necessárias para acarretar uma falsa ligação dessa natureza, uma, a desconfiança, parece estar sempre presente, enquanto a outra, a divisão da consciência, é substituída pelo fato de que a maioria dos neuropatas não tem, em parte, nenhum conhecimento das verdadeiras causas, ou pelo menos das causas desencadeantes de seu distúrbio. E, em parte, evita deliberadamente esse conhecimento, pois essas pessoas não estão dispostas a aceitar que lhes relembrem a parcela das causas pelas quais elas próprias são culpadas. Deixa eu ver aqui que vocês mandaram no chat. Achou? Se acharam aí? No meu livro está na página 100, Companhia das Letras 104. E aí, se alguém souber aqui no PDF, pode colocar. E o que eu estou lendo ainda é a nota de rodapé, tá? É uma nota de rodapé gigante. Pode-se pensar, mas antes da gente continuar, ver o que a Cássia achou, essa questão aqui, cadê? Em parte, evita deliberadamente esse conhecimento, pois essas pessoas não estão dispostas a aceitar que lhes relembrem a parcela das causas pelas quais elas próprias são culpadas. Aqui, eu acho que a palavra culpada talvez não seja o que melhor a gente pode utilizar, mas muitas das vezes a gente vê na clínica pessoas que não querem se responsabilizar por algo que, de fato, elas têm responsabilidade, né? Ainda hoje, vemos isso. Pode-se pensar que essas condições psíquicas que formulamos para os neuropatas, diversamente dos histéricos, a saber, a ignorância ou o descaso deliberado, seriam necessariamente mais favoráveis à produção de uma falsa ligação do que a presença de uma divisão na consciência, a qual, afinal de contas, retira da consciência o material para as ligações causais. A divisão, contudo, raramente é nítida. Em geral, algumas partes do complexo subconsciente de representações intrometem-se na consciência corriqueira do indivíduo e são precisamente elas que provocam essa espécie de perturbação. O que costuma ser percebido de forma consciente, como nos exemplos que acabo de citar, é o sentimento geral ligado ao complexo. Um estado de espírito de angústia, talvez, ou de pesar, e é este sentimento que, por uma espécie de compulsão à associação, precisa que encontre para ele uma ligação com algum complexo de representações que se ache presente na consciência.
Compara-se também o mecanismo das representações obsessivas descritas em 2 artigos, de 1894 e 1895. Não faz muito tempo, pude convencer-me da força de uma compulsão dessa espécie à associação, a partir de algumas observações feitas num campo diferente. Durante várias semanas, vi-me obrigado a trocar minha cama habitual por uma mais dura, na qual tive sonhos mais numerosos ou mais nítidos, ou na qual talvez não tenha conseguido atingir a profundidade normal do sono. No primeiro quarto de hora depois de acordar, recordava-me de todos os sonhos que tivera durante a noite, e me dei o trabalho de anotá-los e tentar solucioná-los. Consegui relacionar todos esses sonhos com 2 fatores. A necessidade de elaborar quaisquer representações de que só tivesse tratado de modo superficial durante o dia, que tivessem sido apenas mencionadas e afinal não tivessem sido tratadas. E 2, com a compulsão de vincular quaisquer representações que pudessem estar presentes no mesmo estado de consciência. O caráter absurdo e contraditório dos sonhos pôde ser investigado até a ascendência não controlada desse segundo fator. É bastante comum o estado de espírito vinculado a uma experiência e o tema dessa experiência entrar em relações diferentes com a consciência primária. Isso ficou demonstrado no caso de outra paciente, senhora Catilli M., que vinha conhecer de forma muito mais completa do que qualquer das outras pacientes mencionadas nestes estudos. Dela recolhi provas muito numerosas e convincentes da existência de um mecanismo psíquico de fenômenos histéricos, tais como os que apresentei acima. Infelizmente, certas considerações de ordem pessoal fazem com que me seja impossível apresentar um relato clínico pormenorizado do caso dessa paciente, embora vá ter ocasiões de referir-me a ele de vez em quando. A senhora Cassili vinha apresentando, nos últimos tempos, um estado de histérico peculiar. Esse estado, por certo, não era sui generis, embora eu não saiba se foi identificado desde então. Poderia ser dominado de psicose histérica expiatória. A paciente havia experimentado numerosos traumas psíquicos e passara muitos anos com uma histeria crônica, acompanhada de grande variedade de manifestações. As causas de todos os maus estados lhe eram desconhecidas, assim como das demais pessoas. Sua extraordinária memória revelava as mais impressionantes lacunas. Ela própria se queixava de que era como se sua vida estivesse cortada em pedacinhos. Certo dia, uma antiga lembrança irrompeu inesperadamente, nítida e tangível, e com todo o frescor de uma sensação nova. A partir de então, durante quase 3 anos, ela voltou a sofrer todos os traumas de sua vida. Há muitos esquecidos, como lhe pareciam, e alguns, a rigor, jamais lembrados, acompanhados pelo mais agudo sofrimento e pelo retorno de todos os sintomas que já havia tido. Essa expiação de antigas culpas abrangeu um período de 33 anos e tornou possível descobrir as origens, com frequência muito complicadas, de todos os estados anormais. A única maneira de aliviá-la era dar-lhe a oportunidade através da fala, e sob hipnose, livrar-se da reminiscência específica que a estava atormentando naquele momento, junto com toda a sua carga concomitante de sentimentos e sua expressão física. Quando me via impedido de dar-lhe esse alívio, de modo que ficava obrigada a contar essas coisas a uma pessoa em cuja presença se sentisse constrangida, às vezes acontecia ela contar sua história a essa pessoa de forma bem tranquila, e subsequente, na hipnose, produzir diante de mim todas as lágrimas e todas as expressões de desespero
com que desejaria ter acompanhado sua narrativa. Durante algumas horas após a purgação dessa espécie em hipnose, ela ficava inteiramente bem e alerta. Após um breve intervalo, irrompia a reminiscência da seguinte série. Mas essa reminiscência era precedida, algumas horas antes, pelo estado de espírito de que era próprio a mesma. Ela ficava ansiosa ou irritada, ou desesperada, sem jamais suspeitar de que esse estado de espírito não pertencia ao momento atual, mas ao estado a que ficaria sujeita em seguida. Durante esse período de transição, costumava fazer uma falsa ligação, a que se aferrava obstinadamente até a hipnose seguinte. Por exemplo, certa vez me saudou com uma pergunta: não sou uma pessoa sem valor? Não é um sinal de falta de valor eu ter lhe dito o que disse ontem? Na realidade, o que dissera na véspera não me parecia justificar esse veredito condenatório. Após uma ligeira discussão, ela reconheceu isso com clareza, mas sua hipnose seguinte trouxe à luz a lembrança de certa ocasião, 12 anos antes, que havia despertado nela graves autorrecriminações, muito embora já não visse nenhuma justificativa para elas. O penúltimo parágrafo dessa nota de rodapé nos dá o primeiro relato publicado de uma tentativa de abordagem do problema da interpretação dos sonhos por Freud. Ambos outros fatores aqui apresentados por ele foram mencionados em sua análise final, embora apenas de maneira secundária. O primeiro deles foi a teoria defendida por Robert, que examinada no capítulo 1, a interpretação de sonhos, de 1900, e daí Mago no capítulo 7, os segundos fatores aqui apresentados no capítulo 5, do volume 4. Sim. Se tiver alguém tinha colocado alguma coisa no chat? Não. Aqui na nota de rodapé, gigante, né, por sinal, vocês percebem, tem a sensação de o quanto muda daquela época, né, desse começo aqui, até o ponto que se chega, então, no que a gente entende por psicanálise hoje. Uma das coisas que eu vejo muito clara, assim, de evolução e de mudança, é a posição que o paciente ocupa na situação, então, de análise. Aqui o paciente realmente parece que estava nesse lugar de paciente de quem espera, de quem é passivo à situação. Enquanto hoje o que a gente busca é que não tenha essa passividade, né? A gente não dá resposta, a gente não dá dica, a gente não diz o que ninguém deve fazer, justamente para que ele tenha essa autonomia de pensar por si mesmo aquilo que ele gostaria de fazer. E a partir disso, também desse movimento, vem a questão da autorresponsabilização, onde chega um momento ali que já não dá mais para fugir, e que a ideia também é essa, que não fuja mais da própria responsabilidade sobre a vida que se leva. Não é culpa, tá? Não é sobre culpar uma pessoa por aquilo. Existem pessoas que, de fato, sofrem traumas que são importantes, né, na vida delas e que fica alguma marca. Não é sobre responsabilidade, não é sobre culpar a pessoa por aquilo que aconteceu, mas responsabilizá-la também por fazer algo com isso a partir de algum momento, né? Então, percebendo isso, vendo aquilo, né, é possível que se tenha uma responsabilidade sobre de vir mudando aquilo que pensava sobre, de mudar a sua postura em relação a si mesmo e em relação à sua vida. Senão vai ficar sempre nesse lugar, né? Nesse lugar de vítima, nesse lugar de que sofre. E aí eu tenho um pouco de receio de dizer nesse lugar de vítima, porque eu não estou falando de tipo, não tem que sofrer e ponto. Não é sobre isso, mas todo mundo aqui que pensar na própria análise, né, que tiver vindo essa experiência, acho que vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. Da gente realmente se tornar autônomo e responsável por fazer alguma coisa daquilo que fizeram com a gente. Acho que assim fica mais fácil de compreender. Vocês têm essa ideia? Faz sentido para vocês? O que acham? Vocês ficam muito quietos, não sei se vocês estão brincando, vocês estão aqui ou vocês estão aqui de verdade.
Ah, só me respondeu que faz sentido. Então, beleza. E eu vi aqui a Ana fazendo assim, né, Ana, que tá com a câmera aí ligada, consigo ver. Kelly também. Kevin também, tá, então tá bom. Agora sim, eu gosto quando vocês participam, eu já falei, senão eu fico com a sensação de que eu tô falando sozinha. Então tá. Vou voltar aqui, então, a leitura, e aí, na minha página, tá na página 100. Então, a gente volta algumas páginas para voltar lá do texto, né? Aqui. Fiz, então, com que ela me contasse a história das dores na perna. Começou da mesma forma que ontem, falando sobre haver cuidado do irmão, e prosseguiu com uma longa série de exemplos e experiências alternadamente aflitivas e irritantes, que tiveram ao mesmo tempo que as dores na perna e cujo efeito fora o de torná-la cada vez piores, até mesmo a ponto de ela ficar com paralisia bilateral e perda de sensibilidade nas pernas. O mesmo se aplicava às dores no braço. Elas também surgiram enquanto a paciente cuidava de algum doente, ao mesmo tempo em que as câimbras no pescoço, ao mesmo tempo em que as câimbras no pescoço. Aí tem mais uma nota de rodapé. Após maior reflexão, não posso deixar de pensar que essas câimbras no pescoço talvez tenham sido organicamente determinadas, sendo análogas à enxaqueca. Na clínica médica, defrontamos-nos com um grande número de estados como esses, que ainda não foram descritos. Revelam uma semelhança tão impressionante com o clássico acesso de hemicrânia, a que somos tentados a estender o conceito deste último e a dispensar apenas uma importância secundária à localização da dor. Como sabemos, muitos neuropatas costumam ter crises histéricas, espasmos e delírios, juntamente com o acometimento de enxaqueca. Todas as vezes que observei uma cãibra de pescoço na senhora M, ela se fez acompanhar de um surto de delírio. Quando as dores do braço e da perna, sou de opinião que o que temos aqui é o caso pouco interessante e muito comum de determinação por coincidência fortuita. M sentia uma espécie de dores quando ficava em estado de agitação, cuidando do irmão enfermo e, em virtude da exaustão, sentia de forma mais aguda que de costume. Essas dores, que de início se associaram apenas por acaso com aquelas experiências, depois se repetiram em sua memória como um símbolo somático de todo o complexo de associação. Mais adiante, poderei apresentar vários outros exemplos em confirmação desse processo. Parece provável que, no primeiro caso, essas dores tenham sido reumáticas, isso é, para dar um sentido definido a esse termo tantas vezes mal empregado, elas eram de um tipo que reside principalmente nos músculos. Implica acentuada sensibilidade à pressão e modificação da consistência muscular. Atinge sua forma mais aguda após um período considerável de repouso e imobilização da extremidade, isto é, pela manhã. Melhora com o exercício do movimento doloroso e pode ser dissipado pela massagem. Essas dores miogênicas, que são universalmente comuns, adquirem grande importância nos neuropatas. Eles próprios as consideram nervosas e são estimulados nessa ideia por seus médicos, que não têm o hábito de examinar os músculos através da pressão digital. Essas dores fornecem o material de inúmeras neuralgias e das chamadas ciáticas e etc. Farei aqui apenas uma referência breve à relação dessas dores com a diástase gotosa. A mãe da minha paciente e de duas de suas irmãs sofreu muito de gota, ou reumatismo crônico. Parte das dores de que ela se queixava na época do tratamento pôde, como suas dores originais, ter começado então. Não posso afirmá-lo, visto que na época não tinha nenhuma experiência para formar um juízo sobre esse estado muscular. Hum.
Noite. Ela estava muito animada e demonstrava grande senso de humor. Contou-me, aliás, que o caso do elevador não era como me havia relatado. O proprietário só dissera aquilo para dar uma desculpa pelo fato de o elevador não ser utilizado para descer. Ela me fez um grande número de perguntas que nada tinham de patológicas. Tem sofrido de lancinantes dores no rosto, na mão junto ao polegar e na perna. Fica rígida e sente dores no rosto se ficar sentada, sem se mexer ou se olhar fixamente para algum ponto por um período considerável de tempo. Quando levantava qualquer coisa pesada, isso lhe causa dores no braço. O exame da perna direita revelou sensibilidade relativamente boa na coxa, alto grau de insensibilidade na parte inferior da perna e no pé e menor na região das nádegas e do quadril. Aqui também, o quanto tem dessa questão desse corpo físico, né? Que também, com o tempo, a gente vem deixando muito mais de num outro lugar, né? Não é mais o centro principal. Sob hipnose, ela me informou que, ocasionalmente, ainda tem ideias assustadoras, como a de que algo pode acontecer com suas filhas, que elas poderiam adoecer ou morrer, ou que o irmão dela, que está agora em lua de mel, poderia sofrer um acidente, ou que a esposa dele poderia morrer, porque os casamentos de todos os seus irmãos e irmãs tinham sido muito curtos. Não conseguia arrancar da paciente quaisquer outros temores. Proibia de sentir qualquer necessidade de se assustar quando não houvesse nenhum motivo para isso. Olha, proibir. Ó, como fica esse lugar, assim, de proibir alguém de sentir algo. Prometeu-me desistir disso, porque o Senhor está me pedindo. Dei-lhe outras sugestões quanto às dores, à perna e etc. 16 de maio, manhã. Ela havia dormido bem. Queixava-se ainda de dores no rosto, braços e perna. Estava muito alegre. Sua hipnose não rendeu nada. Apliquei um pincel farádico em sua perna insensibilizada. Noite. Sobressaltou-se assim que entrei. Estou muito contente com sua vinda, disse. Estou muito assustado. Ao mesmo tempo, dava todos os sinais de terror, juntamente com a gagueira e o tique. Primeiro, fiz com que me contasse, em estado de vigília, o que tinha acontecido. Retorcendo os dedos e estendendo as mãos para a frente, pintou um quadro nítido de seu terror ao dizer: um camundongo enorme passou de repente sobre a minha mão no jardim e desapareceu num segundo. As coisas ficaram deslizando para trás e para frente. E aqui ele coloca entre parênteses, uma ilusão do jogo de sombras. Um bando inteiro de ratinhos estava sentado nas árvores. O senhor não está ouvindo os cavalos batendo com as patas no circo? Há um homem gemendo no quarto ao lado. Deve estar sentindo dores depois de sua operação. Será que estou em Rugem? Eu tinha uma estufa como essa lá? Ela estava confusa com a multidão de pensamentos que se entrecruzavam em seu cérebro e com o esforço que fazia para separá-los do ambiente que a cercava de fato. Quando lhe formulei perguntas sobre coisas atuais, tais como se as filhas estavam aqui, não soube dar nenhuma resposta. Tentei desembaraçar, por meio da hipnose, a confusão que lhe ia pela mente. Perguntei-lhe o que era que a assustava. Repetiu a história do camundongo, com todos os sinais de terror, e acrescentou que, quando descia os degraus, viu um animal horrível deitado, que desapareceu imediatamente. Disse-lhe que isso eram alucinações, e lhe instruí para que não se assustasse com os camundongos. Só os bêbados é os que viam. Ela detestava bêbados. Contei-lhe a história do bispo-rato, que, de acordo com a lenda, foi devorado por ratos. Ela também o conhecia e ouviu-a horrorizada. Como foi que a senhora veio a pensar no circo? Perguntei-lhe então.
Disse-me que tinha ouvido claramente os cavalos batendo com as patas nos estábulos ali perto e acabando presos nos arreios, o que poderia machucá-los. Quando isso acontecia, Johann costumava sair para desamarrá-los. Neguei que houvesse estábulos por perto ou que alguém no quarto contíguo tivesse gemido. Ela sabia onde estava? Respondeu que agora sabia, mas antes pensara estar em Rugem. Perguntei-lhe como tinha chegado a essa lembrança. Tinham estado conversando no jardim, disse, sobre como fazia calor numa parte dele, e imediatamente lhe viera a ideia do terraço sem sombra e rumo. Muito bem, perguntei-lhe. Quais eram essas recordações tristes que guardava em sua estada em Rugem? Ela citou uma série delas. Lá sentira as dores mais terríveis nas pernas e nos braços, quando saía em excursões. Fora várias vezes apanhada por um nevoeiro e se perdera. 2 vezes, quando passeava, um touro tinha corrido atrás dela, e assim por diante. Como é quando tinha tido essa crise hoje? Como? Respondeu. Escrevera grande número de cartas. Tinha levado 3 horas e isso lhe deixara a cabeça confusa. Pude presumir, por conseguinte, que seu surto delirante fora provocado pelo cansaço e que seu conteúdo fora determinado por associações, tais como a do lugar sem sombra do jardim e etc. Repeti todos os conselhos que tinha o hábito de lhe dar e deixei a recomposta para dormir. 17 de maio, manhã. Ela passou a noite muito bem. No banho de farelo que tomou hoje, deu alguns gritos por ter confundido o farelo com vermes. Fui informado disso pela enfermeira. A própria paciente relutou em falar-me a respeito. Estava quase exageradamente alegre, mas irrompia-se com exclamações de horror e asco, e fazia caretas que expressavam terror. Também gaguejou mais do que nos últimos dias. Contou-me haver sonhado, na noite passada, que estava caminhando sobre uma porção de sanguessugas. Na noite anterior, tinha tido sonhos horríveis. Tivera que amortalhar um grande número de defuntos e colocá-los em caixões, mas não os tampavam. Obviamente era uma lembrança do marido. Disse-me ainda que no decurso de sua vida tivera inúmeros incidentes com animais. O pior tinha sido com um morcego que ficara preso em seu guarda-roupa, de modo que ela se precipitara para fora do quarto sem nenhuma roupa. Para curá-la desse medo, o irmão lhe dera um belo broche com a forma de um morcego, mas ela nunca pudera usá-lo. Sob hipnose, explicou-me que seu medo de vermes provinha de ter recebido como presente, certa vez, uma linda almofada de alfinetes. Na manhã seguinte, porém, quando quis usá-la, uma porção de vermezinhos saíram da almofada, que tinha sido enchida com farelo que não estava bem seco. Aqui, novamente, ele coloca entre parênteses, uma alucinação, talvez um fato real. Pedi-lhe que me contasse outras histórias de animais. Certa feita, disse ela, quando passeava com o marido num parque de São Petersburgo, todo o caminho que levava a um pequeno lago estava coberto de sapos, de todo modo que foram obrigados a voltar. Houve épocas em que ela ficara impossibilitada de estender a mão para qualquer pessoa, temendo que a mão se transformasse num animal terrível, como tantas vezes tinha acontecido. Tentei libertá-la de animais, seu medo de animais, designando-os um por um e perguntando-lhe se tinha medo deles. Em alguns casos respondeu não, em outros, não devo ter medo deles. Nota de rodapé. O método que eu estava seguindo aqui dificilmente pode ser considerado bom. Nunca foi empregado de modo bastante completo. Perguntei-lhe por que havia gaguejado e se mexido tanto ontem. Respondeu que sempre fazia isso quando estava assustado. Nota. Sua gagueira e seu estalido não foram inteiramente aliviados
depois de terem sido relacionados a dois traumas iniciais, por ocasião da moléstia da filha e dos cavalos assustados. Embora a partir de então esses dois sintomas melhorassem de maneira surpreendente. A própria paciente explicou da seguinte forma o êxito apenas parcial. Adquirira o hábito de gaguejar e emitir o estalido sempre que se assustava, de modo que, no fim, esses sintomas tinham passado a ligar-se não só aos traumas iniciais, como também a uma longa cadeia de lembranças a eles associados, que eu deixara de apagar. Essa é uma situação que surge com frequência e que sempre limita a beleza e a completude do resultado terapêutico do método catártico. Mas por que tinha estado tão assustada ontem? Porque todas as espécies de pensamentos opressivos lhe haviam passado pela cabeça no jardim. Em particular, a ideia de como poderia impedir que algo se acumulasse de novo dentro dela depois que seu tratamento terminasse. Repeti as 3 razões que eu já lhe tinha dado para sentir-se ressegurada. 1. Que ela se tornara mais sadia e mais capaz de ter resistência. 2. Que adquirira o hábito de contar seus pensamentos a alguém com quem mantivesse estreitas relações. 3. Que daí por diante consideraria indiferente um grande número de coisas que até então a haviam oprimido. Ela prosseguiu dizendo que também estivera preocupado porque não me havia agradecido pela visita que eu lhe fizera ao fim do dia, e temia que eu perdesse a paciência com ela em vista de sua recente recaída. Ficara muito perturbada e alarmada, porque o médico interno perguntara a um senhor no jardim se ele agora se sentia capaz de enfrentar sua operação. A esposa estava sentada ao lado dele, e ela, a paciente, não pôde deixar de pensar que talvez aquela fosse a última noite do pobre homem. Após esta última explicação, sua depressão pareceu dissipar-se. Nota: foi aqui que aprendi pela primeira vez o que veio a se confirmar em inúmeras ocasiões posteriores, que quando se está tentando resolver um delírio histérico atual, as comunicações do paciente são dadas em ordem cronológica inversa, começando pelas impressões e conexões de ideias mais recentes e menos importantes, e só no fim alcançando a impressão primária, que é, com toda a probabilidade, a de maior importância causal. O mesmo fenômeno é mencionado por Breuer na página 70. Aqui também um outro ponto que a gente vê de diferença é que antes tentava a qualquer custo, sem compreender profundamente um sintoma, tirá-lo. Noite. Ela estava muito animada e satisfeita. A hipnose não produziu absolutamente nada. Dediquei-me a cuidar de suas dores musculares e restaurar-lhe a sensibilidade da perna direita. Isso foi conseguido com muita facilidade na hipnose, mas sua sensibilidade restaurada tornou a perder-se parcialmente quando ela despertou. Antes de eu deixá-la, externou seu espanto de que há tanto tempo não tivesse câimbras no pescoço, já que elas costumavam sobrevir antes de cada tempestade. Deixa eu ver aqui se vai dar tempo da gente ler o outro inteiro. Eu acho que não. Vamos fazer assim? Como tem bastante ainda, a gente termina nessa e no próximo encontro a gente inicia desse dia 18 de maio? O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Então, beleza. Como a gente ainda tem um tempinho, ninguém se anima em falar o que achou, o que vocês estão achando desse caso, dessa leitura de hoje, conseguiram
pensar em algo, gerou alguma reflexão? O que vocês acham? Estão gostando do caso? Eu acho interessante a gente pensar na evolução, assim, da que teve a psicanálise, assim, de que, sabe, antes tinha, claro, teve toda aquela construção, e isso é tão interessante da gente ficar olhando a história e começar a entender de como é que foi, de como é que ele descobriu, assim, todas essas etapas do método, sabe? Eu Sim. acho interessante isso. E sabe, Chay, eu fico pensando assim, né, na leitura de hoje, por exemplo, a gente percebe a transferência. Ainda não é dado esse nome, mas a gente percebe. Aí tem a questão, né, de você perceber, às vezes, as resistências, ainda que também não tenha esse nome, no relato dele você vê. Tem uma impressão de que algumas pessoas que não se aprofundam na psicanálise, elas acham que as ideias são tiradas do nada. E quando a gente faz essa leitura desde o começo, fica muito palpável, assim, né? Olha só, não foi do nada. Tem uma baita construção e muita experiência em torno de tudo aquilo que veio se formando, né? Eu acho muito interessante. Obviamente que hoje a gente lê o caso e pensa assim, isso daqui a gente não faz, isso daqui a gente não faz. É muito de contraponto ao que hoje é feito. Mas, ao mesmo tempo, também dá para fazer essa ligação de, olha o porquê que não se faz mais assim. Então, a gente tem a ideia do que era feito, da onde chegou, do que não fazer mais, e aí você faz toda a nossa construção também, né? De percepção, enquanto foi todo esse movimento. Eu acho isso muito bacana, eu acho que traz muito mais facilidade para entender a obra já mais atual, assim, né? Da onde ele fala hoje, que é o que a gente mais utiliza. Exatamente, essa construção aí do método. Faz sentido, então, esse movimento para vocês? Muito sentido, não tem como não fazer, porque daí a gente percebe como é que eu vou dizer, as sutilezas daquela história, sabe, para entender toda a história, que não tem como tu, tipo, negar a história da psicanálise, não, aquilo ali foi importante, sabe? Sim. Fez sentido a evoluir no que chegou hoje. E faz muito sentido, né? Bom, espero que tenha contribuído, que a gente se veja na próxima semana. Desculpem ter desmarcado em cima da hora na semana passada, mas eu realmente estava com muita dor, não ia rolar. E aí hoje deu. Na semana que vem estaremos aqui, então na próxima quinta, às 11. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada, Sol. E aí a gente se vê, então, na próxima, tá bom? Beijo, fiquem bem. Beijo.